Beleza, aluno do ensino médio, tudo bem com vocês? Estou de volta. Dessa vez nós vamos falar de um assunto muito importante aí que caiu na apostila do PET 4, que é propriedades periódicas. Você sabe o que é uma propriedade periódica? Ainda não? Tá com dificuldade aí na resolução do PET? Então esse vídeo é para você. Acompanhe o vídeo até o final para você tirar essas dúvidas. E nosso canal agora tá mais incrementado, né? Tem até uma vinheta. Me diga aí o que você achou. Beleza? Aguarde depois da vinheta. Vamos falar sobre propriedades periódicas. Professor Gilmar, professor de Química na área, para falar sobre propriedades periódicas. Quais são as propriedades periódicas que iremos falar hoje? Sobre raio atômico, nós vamos falar sobre energia de ionização e também afinidade eletrônica. Já vamos direto no nosso quadro virtual, que é lá que nós vamos descrever este assunto. Aqui no nosso quadro virtual você já pode notar, né, que temos as três propriedades mais importantes, né, ou melhor, as mais cobradas, tá? O que seria uma propriedade periódica? Propriedade periódica são propriedades que crescem ou decrescem ao longo de um período. Então, nós podemos ter, né? Se eu vou analisar, por exemplo, raio atômico é uma propriedade periódica. Ele pode crescer ou diminuir ao longo de um período. Então, né, graficamente falando, isso aqui seria um gráfico de uma propriedade periódica, ok? O que é um raio atômico? Imagine você tem um átomo, né? Outro átomo. Aqui, ó, um núcleo, aqui outro núcleo, né? Átomo A e átomo B. Um raio atômico é a medida, tá? Da metade da distância entre dois átomos, né? Raio é a metade de uma circunferência, né? Você, por exemplo, você tem uma bicicleta. A bicicleta ela tem lá a roda com cubo e tem vários raio, né? Ou melhor, tem um raio dessa circunferência, né? Então, um raio é a medida, né, da metade da distância entre dois núcleos atômicos, certo? Mas como que eu vou analisar um raio atômico no átomo? O exercício falou, qual é o átomo que tem o maior ou menor raio? Então, existem duas maneiras de você analisar. Eu vou pegar aqui, ó, um átomo com três camadas, né? Camada 1, 2 e 3. Eu vou pegar um outro com quatro camadas. 1, 2, 3, 4. O que seria o raio desse átomo? A medida aqui, ó, do núcleo até a extremidade seria o raio, né? Do átomo C. A medida do núcleo até a extremidade seria o raio do átomo D. Aqui ficou fácil, né, galera? Quem tem o maior raio? Quem tem o maior raio, quem tem maior número de camadas. À medida que você vai aumentando o número de camadas, você vai aumentando o raio. Então, o átomo D, ele tem o maior raio por ter a maior quantidade de camadas. E se eu tivesse outro átomo e outro átomo, né, EF. O que você pode observar aqui? Que ambos têm a mesma quantidade de camadas. Ambos têm a mesma quantidade de camadas. E agora? Quem tem o maior raio, quem tem o menor raio? Se eu olhar pelas camadas, deu um empate, certo? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos olhar pelo número atômico. À medida que aumenta o número atômico, estou aumentando a quantidade de prótons no núcleo. E ao aumentar a quantidade de prótons, né, os positivos, né, os prótons são positivos, esses prótons eles vão encurtando o átomo, puxando o átomo para dentro do núcleo, né? Encurtando, vai apertando o átomo, né? Porque as cargas positivas que estão no núcleo, elas vão atraindo as cargas negativas dos elétrons. Então, quanto maior for o número atômico, menor será o raio, tá? Então, se eu pego, por exemplo, esse átomo E, vamos supor que o átomo E, o número atômico dele seja 11. E o átomo F, o número atômico dele seja 14. Quem tem o maior raio?
Quem tem o maior raio é quem tem o menor número atômico. Então, quem tem o maior raio, né, é um átomo E, porque o número atômico dele é menor, ou seja, ele tem menor quantidade de prótons atraindo os elétrons no núcleo, tá? Quando eu tenho maior número atômico, isso que vai encurtando o átomo, tá? Vai puxando o átomo para o centro, para o núcleo e vai diminuindo o raio. Beleza? Então, na tabela periódica, o raio ele vai aumentar nesse sentido, da direita para a esquerda e de cima para baixo. Quando você olha a tabela periódica, o raio ele aumenta nesse sentido. Por quê? Quando você está aqui, ó, de cima para baixo, vai aumentando o número de camadas. Aumentou o número de camadas, vai aumentar também o raio, que é aquele exemplo que eu passei para vocês no início do vídeo. E aqui, da direita para a esquerda, você vai aumentar também o raio, porque vai diminuindo o número atômico. O número atômico não vai ser assim, ó, por exemplo, 11, 12, 13, 14. Então, você está diminuindo o número atômico, você está aumentando o raio, né? E o contrário, você tem aí uma diminuição do raio, beleza? Então, mesma camada, olha o número atômico. Maior número atômico, menor raio. Camadas diferentes, maior camada, maior raio. Ok? Energia de ionização. O que seria energia de ionização? É a energia necessária para você retirar um elétron de um átomo no estado gasoso. Então, você precisa fornecer uma energia X. Essa energia ela vai retirar o elétron. Qual é o elétron que vai ser retirado? Depende da quantidade de energia. A preferência é para aqueles elétrons que estão na borda, tá? Quando você tem o átomo aqui, ó. Então aqui vamos supor que tem elétron, aqui tem elétron na segunda camada e aqui tem elétron. A energia de ionização vai ser aplicada nesse átomo, ok? Qual é o elétron que vai embora primeiro? O que está na extremidade. Esse elétron aqui ele tende a sair primeiro, né? Então a energia de ionização ela diminui com o aumento da camada, tá? Quanto maior for o número de camadas, menor será essa energia de ionização. Agora, se você tem um átomo com poucas camadas, tá? Você tem um elétron aqui, o átomo está próximo ao núcleo, carregado positivamente, a energia de ionização desse átomo ela é maior. Por quê? É mais difícil você retirar esse elétron daqui, porque ele está bem perto do núcleo, ele está sendo atraído aí pelo núcleo. Então é mais difícil você tirar esse elétron do átomo Y do que do átomo X aqui. Certo? Ficou claro? Aumentou o número de camadas, diminui a energia de ionização. Diminuiu o número de camadas, o átomo ficou mais curto, mais próximo do núcleo, aumenta a energia de ionização. Tá? Então, a nossa regra, a fórmula seria um átomo X, né, no estado gasoso, ele vai receber uma energia de ionização, ele vai se transformar em um cátion, né, porque ele perdeu o elétron, mais esse elétron que saiu. Né? Então, essa é a equaçãozinha da energia de ionização. Tá? Energia necessária para você retirar um elétron de um átomo em estado gasoso. E por último, falando aqui de eletroafinidade, né? Que são o quê? Aquela tendência que o átomo tem de arrastar elétrons, de ganhar elétrons. É isso, quando a gente fala ganhar elétrons, a gente está falando mais dos não metais, porque nós sabemos que os metais eles têm a tendência de doar elétrons e não receber elétrons, tá? Então nós podemos ter um X, tá? No estado gasoso, ele vai receber este elétron, aí ele vai se transformar em um ânion, né? Ele vai se transformar em um ânion, ele ganhou um elétron a mais, e ele vai liberar uma energia. Essa energia liberada após receber esse elétron que nós chamamos de eletroafinidade. A energia liberada quando um átomo ele ganha um elétron, quando nele é adicionado um elétron, ele vai liberar uma energia aqui que a gente chama de eletroafinidade.
Galera, então na tabela, quando você vai observar a eletroafinidade na tabela, ela vai ser o contrário, analogia ao contrário do raio, tá bom? Então, ela vai aumentar de baixo para cima e da esquerda para a direita. Por quê? Quanto menor for o átomo, maior será a afinidade eletrônica, certo? Então, à medida que você vai diminuindo a quantidade de camadas, tá? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Você vai diminuindo a quantidade de camadas, você vai aumentando a afinidade eletrônica, a eletroafinidade, certo? E você vai também aqui, ó, no caso dos números atômicos, vai diminuindo, tá? Então é o contrário do raio atômico, beleza? Tá? Resumindo, quanto menor for o átomo, maior é a energia, certo? Quanto menor, maior. No raio é quanto maior, menor. E assim, galera, nós vamos ficando por aqui com esse vídeo básico sobre propriedades periódicas. Espero que você tenha entendido, tá? Mas caso você ainda tenha dúvida, pode entrar em contato comigo ou deixar um comentário aí abaixo do vídeo para eu possa te ajudar mais ainda, certo? Continue estudando, não deixe de estudar. A gente vai sempre que puder, né? Nas nossas condições, vamos estar aqui dando um apoio para vocês. Espero que você possa aproveitar. Fiquem todos com Deus. Grande abraço e até breve. Continue nos estudos.